Deixa eu colocar o Denzel Washington aqui para vocês. I was on a yacht. You're a Christian woman, right? Mm-hmm. On a boat, listening to music, praying, and there was a song on called "The Face of God." And I said, Lord, in my prayer, I said, Lord, everybody's singing about the face of God. They can see your face, and I want to see your face. And while I was saying, I want to see your face, I heard, turn to your left. I turned to my left. I picked up my phone, and I went, Shh. I didn't turn to my left and look around. I just heard, turn to your left. What was the picture? Oh, my... That's breathtaking. Sorry, guys, for those that you can't see, it is literally a blue sky, and it looks like wings. Well, and the face. It looks like a nose. There's a to nose. Me, and, it was the eyes. Hang on. And he's Oh smiling. my God! That is there's a nose, there's lips, and is he wearing shades? Well, it's good wearing the shades. Bible says we will see like through a mirror darkly, but then face to face. Cara, que testemunho. Que testemunho. A mulher estava louvando a Deus, né? Para você que não entendeu. E ele disse, né? Eu quero ver realmente a face de Deus. E ele olhou para fora do avião. Quando ele olhou para fora do avião, apareceu aquela imagem. E ele tirou a foto. E aí ele explica no final que hoje nós vemos como sombra, como reflexo. Mas naquele dia, todos nós veremos face a face. A face de Deus é talvez uma das coisas mais buscadas por aqueles que buscam espiritualidade. Essa coisa da face de Deus fascina as pessoas. Porque jamais ninguém viu a Deus. Jamais ninguém viu a face de Deus. Aliás, nem sequer os próprios anjos que estão em frente a ele. E não dá para entender o porquê. Não estou aqui para criar uma nova teoria, nada disso, nem ficar simplesmente tentando recursos bíblicos para te trazer isso, mas presta bem atenção. Em Isaías, no capítulo 6, ele diz assim: E eis que eu vi, assentado no alto e sublime trono, e haviam querubins. Não, perdão, não eram os querubins guardavam a arca. Haviam serafins, que é uma outra genética, que é um outro DNA, que é uma outra espécie. Esses serafins tinham 6 asas. 6 asas. Com 2, cobriam os pés. Os seus pés. Para não serem consumidos. Com 2, cobriam o seu rosto. Então não podiam ver. E com 2, voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Elohim Sevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Como é difícil compreender um processo desse. Imaginar que esses que estão à frente dele não conseguem sequer se aproximar dele, dado o tamanho do seu poder. E eles precisam se proteger, com duas cobrem os pés, com duas cobrem o rosto, e com duas eles voam, e passam 24 horas na presença dele. Imagine que esses seres, eles estão 24 horas na mesma posição, na mesma espiritualidade. E a única coisa que eles sabem fazer e falar é: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Isso é tão grave que, para nós acessarmos isso e um dia vermos a face, é fascinante. Eu não sei como é a face de Deus. Eu não tenho a menor ideia como seja. Eu não sei se eu sou digno de ver a face de Deus. Eu espero que o Criador me conduza a essa sede, a esse anseio de fato, um dia poder estar diante da face de Deus. Mas a face de Deus também tem um outro lado. É a face do juízo. Diante dessa face não há teatralidades, não há encenações, não há personagens, não comportam máscaras. Não há espaço para idolatrias e muito menos para hipocrisias. Nenhum discurso, por melhor que seja, por mais eloquente que seja, por mais erudito que expresse, esse discurso terá valor algum. Porque essa face consome. Essa face, ela está pronta para quem está pronto. E isso só acontece quando em você começa um processo chamado metanoia. A palavra é essa. Metanoia. Para mim, é a obra da minha vida. Deixarei para vocês em registro de 50 vídeos sobre isso. O meu curso mais completo de todos. Porque se eu não conseguir te mostrar que para você reinar aqui, para você crescer aqui, para você conquistar de fato aqui, o que se deve ter, não aquilo que a mídia diz, não aquilo que o influencer conquistou, não aquela garotinha do conteúdo adulto que ganha 200 mil por mês, com a vida fácil. Não estou falando desse tipo de conquista. Eu estou falando daquilo que foi determinado para você, dentro de uma realidade que é projetada para trazer a sua história, o cumprimento de uma palavra que é muito mal empregada nos dias de hoje, que é uma palavrinha só, chamada prosperidade. As pessoas vivem distorcendo, criando novas definições,
significados para essa palavra que não são reais. Essa palavra que está embebedada de muitas significâncias, teologias, filosofias, determinismos, todo lugar, cada um entende prosperidade de uma maneira e prega como se fosse um superpoder e a chave de todas as coisas. Não, não, não. Prosperidade é isso aqui, ó. É a ausência de necessidade. É só isso. Não, nada além disso. Prosperidade é ausência de necessidade. É quando a sua vida se completa. E se completa em todas as ambiências. Não é só a vida financeira que todo mundo, de maneira necessária, às vezes, e com certo excesso, a gente fica buscando o tempo todo. Existem coisas muito mais importantes do que isso é importante. Mas existem outras coisas que a maioria das pessoas abandona-as para tentar apenas um propósito e no final descobre que esse propósito é correr atrás do vento. Tarde demais, game over, você não vai alcançar a prosperidade. A prosperidade é a chave, sim. É a chave para você entender de que você não precisa mais do que aquilo que você precisa. A prosperidade, ela te conduz por um caminho aonde você começa a compreender que somente quando você de fato for plenitude, quando você for cheio, completo, quando todas as células do seu corpo, todas elas, e todo o seu DNA estiver vinculado a uma só palavra. Entenda a gravidade, a profundidade, a estranheza disso que eu estou falando. Atentai, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando todo o seu corpo, quando todas as suas células, quando você se converter nessa metanoia, isso é uma metanoia, isso não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso, é uma metanoia. Você pode até tentar me convencer de que aconteceu, mas isso é um estado de metanoia. Quando uma metanoia reversa acontecer em você e que tudo em você tiver escrito a palavra gratidão. Quando você aprender a ser grato, agradecido, ou seja, feliz com o momento que você vive hoje, com as coisas que você chegou até agora, com as conquistas e as experiências das derrotas. Quando você olhar para tudo isso e você disser, apesar de tudo que eu passo, olhar para a sua vida, para todos os lados, e disser, graças a Deus, eu sou feliz, porque eu cheguei até aqui. Quando isso for não apenas palavras jogadas ao vento, quando isso parar de ser apenas uma espécie de jargão popular,
e passar a ser uma verdade absoluta que nasce na essência do seu DNA. Quando todo o seu corpo e todas as suas células falarem no mesmo momento que você é profundamente grato por todas as coisas que acontecem na sua vida. Quando você fizer isso, quando você der valor às coisas mais simples que você tem, que você conquista, aí sim vai se abrir aquela porta da oportunidade de ser um pouco mais, a oportunidade de receber um pouco mais, a oportunidade de ter mais. Isso sim provém de um resultado da sua consciência. Aí vale a pena. Qualquer conquista fora desse ambiente é uma conquista muito movediça. É uma conquista supérflua. Qualquer conquista na sua vida que não te gere gratidão, por menor que seja, não é uma conquista, é uma armadilha. Essa mensagem vai para você e vem para mim também. Porque é necessário eu lembrar isso. Porque todos nós estamos em profunda metanoia. E eu vejo isso nos dias de contraste da minha vida. Nos dias que não são tão bons. Por exemplo, hoje foi um dia que o tempo estava um pouco melhor de dia, depois ficou ruim, mas nos últimos dias estava tendo uma ventania muito grande, estava frio, estava chovendo muito, e esses dias são ruins, porque são dias que mexem com a gente, os dias que não tem luz. E aí, num momento, numa tarde, hoje, num certo momento, deu um sol gostoso, eu vi o brilho, o cheiro, o calor. Naquele momento ali, de novo deu aquela chave assim, olha como é bom os dias de sol. Mas para uma pessoa que não é grata, todos os dias são iguais. Ela perde a percepção, ela perde a noção de tanta graça que acontece, de tanta glória, essa tal glória de Deus que está sobre toda a terra. A gente perde isso. As coisas ficam sem graça, sem graça. Você não vê graça na flor, você não vê graça na luz, você não vê graça no cheiro, você não vê graça numa companhia. E aí você fica procurando, de alguma forma, preencher esse espaço desse imenso vazio que, tecnicamente, já deveria estar cheio pelo fato de você, até aqui, ter conquistado o que você já conquistou, o que você já se transformou. O caminho do falso sucesso, das falsas conquistas, é diametralmente oposto. Quanto mais você conquista, mais você se esvazia. Mais você sente um buraco. Porque as conquistas, elas vão ocupando espaços na sua vida, mas não é do ambiente da graça, de onde tudo começou. E você vai esquecendo, e vai querendo mais, e vai querendo mais, e vai indo para um lado, e vai para o outro. E você vai construindo uma história que, aparentemente, aos olhos dos outros, é uma história de sucesso. Mas esse tal sucesso
sem o reconhecimento e a consciência do momento presente, o qual você estabelece uma relação entre a graça e o favor imerecido, que é a mesma coisa, mas mais ou menos. Quando você não consegue conectar mais essa realidade em você e você não está mais consciente daquilo que já ocorrera na sua vida, acredite, você não vai entrar naquela tal terra prometida. Eu vou te dar um exemplo. Quando Israel sai, o povo hebreu, Israel não, quando o povo hebreu sai do Egito, Moisés deu uma ordem, Deus deu uma ordem a Moisés, Moisés deu uma ordem ao faraó, faraó endureceu o coração, ingrato, ingrato, ingrato por tudo e foi perdendo tudo, a ponto de ter perdido até o seu filho primogênito. A mensagem que está ali contida não tem nada a ver com o povo saindo para uma terra prometida. Aquilo iria acontecer de qualquer jeito. O exemplo que o Criador nos dá ali em relação a Faraó, Faraó é o personagem principal, não é o povo. Faraó passa por 10 momentos em que ele perde algo e reconhece que perdeu. Primeira coisa, ele perde a beleza do rio Nilo, que era o seu grande, vamos dizer assim, o seu grande rio. O rio tornou-se em sangue e cheirava mal. E outras vezes foram acontecendo outras revelações, outros sinais, e ele vendo perdendo, ele vem perdendo. Perdeu a sua liberdade de falar, né? Os sapos, as moscas, todas as pragas que vieram a Faraó, tudo era mostrando para ele, olha quanto você tinha e você está perdendo. Ele perde, endurece o coração e perde de novo. Endurece o coração e perde de novo. Endurece o coração e perde de novo. Na última vez, ele não quis ouvir o Criador para mostrar para ele a dor da perda. Até então ele não entendia. O Criador vai lá e tira o filho dele. Aí suscita uma dor profunda. E ele deixa o povo embora. E mesmo assim, ele se arrepende de ter deixado o povo embora e sabe o que acontece com ele? É engolido pelo rio. Ele morre, junto com todos que estavam com ele, afogados no Mar Vermelho. O fim é trágico. Você pode ser imperador e pode ser funcionário. Você pode ser o líder de uma empresa ou você pode ser o faxineiro. O caminho é o mesmo. O resultado vai ser igual para os dois. Isso a prova do que esse é o ensino, que esse é o ensino, que essa é a mensagem e não o povo, que é muito fácil. O povo não está preocupado com a lição. O povo está querendo se libertar do Egito. A preocupação última daquele povo era sair do Egito. A preocupação do Criador era tirar o Egito de dentro deles. E eles vão. E o Criador começa a fazer coisas que você nunca verá. Durante o dia, o nosso povo, e é o meu povo, todo mundo sabe que eu sou descendente de judeu, o nosso povo recebeu uma coisa chamada Shekinah. Shekinah. Era como se fosse uma nuvem, mas não era bem uma nuvem, era uma parede de fogo que aquecia o povo à noite.
para que as pessoas não morressem de frio no deserto. Durante o dia, havia uma nuvem que ficava sobre o povo, para que eles não morressem pelo calor. No primeiro dia, eles viram isso e ficaram maravilhados. Meu Deus, olha para isso. Quanta coisa. E passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e aquilo virou comum porque o tempo é inimigo da paixão. O tempo passou e o Criador, além disso, olha, meu Deus, fala, Deus, fala conosco. Estamos aqui para te ouvir. E naquele dia, todo dia pela manhã, descia do céu uma coisa chamada maná. Até hoje, nós não temos tradução para essa palavra. A palavra maná quer dizer o que é isto? O que é isto? Porque descia um pão do céu, alguma coisa parecida com pão. Todos os dias. Um anjo deixava na porta de 2.710.000 pessoas recebiam um pão do céu de um anjo que colocava na porta de cada hebreu. Eles não se preocupavam com frio, eles não se preocupavam com o calor do dia, não se preocupavam com o seu alimento. Em dado momento, eles vão até Moisés e dizem assim: Moisés, nós estamos cansados, fartos de comer esse pão. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Foram reclamar para Deus por que Deus estava mandando pão do céu, que não queria mais não. O povo questionando Deus. Por que todo dia tinha um pão? Moisés se indigna e vai a Deus. Deus então fala com ele, ó: Moisés, esse povo de coração obstinado, você vai ver. Você vai ver o resultado dessa história lá no final. Moisés então olha, diz assim: vou mandar algo diferente para eles. Moisés, olha, Deus fala com ele, ó, manda cordonize, fica tranquilo que eu vou fazer uma curva, vou mandar um vento, fazer uma curva e jogar codorna na casa de todo mundo. E a Escritura diz. A Escritura diz. Que foi enviado um maná. Depois do maná, foi enviado codornas que caíam do céu para eles. Eles ficaram felizes, olha, tem carne. E passaram um tempo comendo carne. Mas todas as vezes, além disso, esse povo que passou décadas no deserto, a Escritura diz que enquanto eles estavam na viagem, para entender o propósito da gratidão, a roupa deles não envelhecia. Décadas e décadas e décadas. Imagina você comprar uma roupa e você passar 40 anos, 80 anos com ela, até o dia da sua morte, e ela está como nova.
A Escritura também diz que as sandálias que estavam nos pés deles, conforme os jovens ou as crianças, os adolescentes iam crescendo, as sandálias cresciam nos pés dessas pessoas. Parece uma loucura, né, o que eu estou falando? Pois bem, eu sei que parece. Mas é assim. É exatamente assim que acontece quando o seu DNA não é divino. Você não consegue reconhecer as grandezas de Deus para a sua vida, quanto mais as pequenas coisas. Pois bem, o final da história, deixa eu te contar como é que termina. 2.710.000 hebreus saíram do deserto, do Egito. Desses 2.710.000 que saíram de lá, você sabe quantos entraram na terra da promessa? Dos que saíram do deserto. Perdão. Dos que saíram do Egito. Sabe quantos entraram? 2. Todos morreram no deserto. A geração que nasceu no deserto foi a geração que conseguiu entrar. E tudo por quê? Gratidão. Gratidão. Nós ficamos o dia inteiro, o tempo todo, sempre pensando, né, em crescer, evoluir, melhorar, prosperar financeiramente, ter um casamento, sei lá, a gente tem muitos planos, trocar de carro, trocar de casa, comprar uma casa nova, comprar assim, pense bem, tudo que você comprar aqui, conquistar aqui nessa terra, ficará onde? Responda-me. Tudo que a gente faz aqui de fato na terra, ficará aonde? Nossos títulos, nossas medalhas, nossos empregos, nossas aposentadorias, nossos carros, nossas casas, nossas esposas, nossos filhos. Todas as coisas, todas elas, ficarão aonde? Para onde você vai levar? Sabe por quê? Porque nada é seu. Você acha que é seu. E a gente passa a nossa vida inteira projetando uma terra da promessa que não vai nos caber. Porque não é a realidade da verdadeira terra que está preparada para nós. As pessoas projetam tudo lá na frente e esquecem que a terra da promessa já é você. E que se você não se sente assim é porque você precisa de uma metanoia. Você não precisa de drogas. Você não precisa de mais mulheres ou mais outros homens. Você não precisa de mais filhos
ou de um emprego melhor, de uma cidade melhor, todas essas coisas são secundárias. O que você precisa é entender que se você não for grato em cada célula do seu corpo, em cada respirar, em cada toque, você precisa olhar e dizer graças a Deus por eu estar presente aqui nesse momento. Pois é tudo, absolutamente tudo que eu preciso. É estar aqui presente, nessa terra. Que essa é a minha promessa. Quando você chegar a esse ponto, quando você entender o que eu estou falando, porque talvez você esteja até pegando um pouco da minha mensagem. Eu sei que você está. Eu sei que você está meio que capite aí. Eu sei. Eu sei disso. Mas quando você absorver o que eu estou dizendo aqui, por todas as suas células, então você viverá a metanoia que você vai viver. E você vai conseguir alcançar os degraus daquilo que de fato foi preparado para você.